Saudações. Neste programa vamos dar continuidade à abordagem que estamos a fazer em relação ao novo ano parlamentar, com a auscultação, entrevistas em exclusivo aqui para a televisão independente de Cabo Verde, TIVER, de alguns dos sujeitos parlamentares, nomeadamente o Presidente da Assembleia Nacional e os líderes dos partidos políticos, dos grupos parlamentares representados aqui na Assembleia Nacional e também da UCID, que não constitui um grupo parlamentar, mas que tem uma representação também atuante e ativa. O nosso convidado agora é o líder do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia, MPD, Paulo Veiga, a quem saudamos. Gostaria de ter, em primeiro lugar, para começarmos a entrevista, a sua percepção, ou seja, o balanço daquilo que foi a prestação do grupo parlamentar do Movimento para a Democracia no ano parlamentar que antecede a este que vai iniciar. Antes de mais, cumprimentar o Sr. jornalista, aos técnicos da comunicação social aqui e parabenizar a televisão TIVER por esta iniciativa e por esta oportunidade de cá estar para podermos falar do funcionamento e das perspectivas do novo ano parlamentar. Sobre o ano parlamentar anterior, penso que foi positivo e que conseguimos algumas metas, como, por exemplo, eleger os órgãos externos, que carece da maioria de 2/3. Portanto, é preciso de consensos com os partidos da oposição, portanto, a OCID e o PICV. Logo no início não foi possível, mas acabamos por eleger os membros que a Assembleia, as personalidades que a Assembleia nomeia para esses órgãos, para os Conselhos Superiores e também para o Tribunal Constitucional e o Tribunal de Contas. Portanto, foi algo de muito positivo. Para além disso, conseguimos aprovar várias leis. Antes de lá irmos, esgotemos esta questão dos órgãos externos ao Parlamento. Temos a ARC, temos a Comissão da Proteção de Dados, temos outros órgãos para cujo consenso não se avizinha, não se percebe que venha a ser fácil entre os sujeitos parlamentares, os dois grupos parlamentares. Mas acredita que o facto de se ter, digamos, posto de lado, já resolvido a questão da justiça, isso poderá ser caminho aberto para os outros? Sim, eu acredito que sim. Já tivemos reuniões, eu e o líder parlamentar do PICV, o Dr. João Batista Pereira, já acordamos o prazo para a eleição dessas personalidades para esses órgãos, portanto, até ao final do ano. Já estamos a trabalhar em nomes de consenso e, portanto, penso que há abertura para este efeito de ambos os partidos e também iremos agora abordar a UCID. Portanto, esta reunião foi na semana passada, falta-nos abordar a UCID, mas penso que iremos sim conseguir renovar esses órgãos com as novas personalidades que iremos chegar ao consenso e aprovar aqui no Parlamento. Eu perguntava-lhe, em relação à ARC, por exemplo, que é um órgão importante, contra muitas expectativas, na primeira escolha dos membros da ARC, foi possível fazer com que fosse um jornalista a presidir a ARC. Essa perspectiva continua para esta próxima composição? Nós temos abertura, portanto, iremos entrar em contacto com as pessoas. Eu não posso dizer a perspectiva nesse sentido, porque ainda não tenho os acordos sobre nomes e sobre a coisa. O que nós concertamos é que iríamos fazer uma reunião a seguir, na próxima semana, se possível, para desenhar os perfis que achamos melhor e que cheguemos a consenso, para depois começar a fazer os contactos propriamente de personalidades para serem ouvidas aqui no Parlamento. Para qual desses órgãos considera que será mais difícil escolher os titulares, tendo em conta que, por exemplo, para o Tribunal Constitucional foi um processo que durou anos sem que se conseguisse resolver, depois conseguisse e parece que desta vez foi mais fácil, mas haverá dificuldades mais ou menos elevadas
de acordo com a natureza de cada órgão. Sim, mas aqui, havendo a abertura dos partidos políticos, que é o que há neste momento, conseguiremos chegar a nomes de consensos, com certeza. Portanto, aqui não queremos politizar os órgãos, não queremos, como se diz na nossa gíria, pôr um político nesses cargos, portanto, iremos buscar pessoas capazes e independentes que possam exercer esses cargos, e penso que tem a ver com a maturidade e com a evolução que estamos a atingir a nível desse aspecto, e portanto penso que temos um entendimento aqui no Parlamento, pelo menos com a atual liderança do PICV, que eu considero que será possível chegar a nomes de consenso. Posso encarar isso como uma promessa de não colocar esses órgãos sob tutela de pessoas que estão na política? Nós não queremos pessoas que estejam na política ativa, definitivamente não queremos, não é a nossa perspectiva para esses órgãos. Queremos que os órgãos funcionem e que tenham independência e representem bem o trabalho que tem que ser feito para que possamos evoluir também nesta matéria. O Sr. Presidente ia falar de outras prioridades do seu grupo para o novo ano parlamentar e eu interrompi-o, portanto, pode avançar. Portanto, nós temos como prioridade para este ano também aprovar o Orçamento de Estado, que aí vem, né? O Orçamento de Estado, que irá ser discutido no mês de novembro, na primeira sessão na generalidade e na segunda sessão na especialidade. Teremos um debate e queremos que o debate sobre a justiça seja efetivamente sobre a justiça e os caminhos que devemos percorrer. Temos vários instrumentos da justiça introduzidas pelo governo, como os estatutos dos Conselhos Superiores e outras matérias que exigem também 2/3 e que teremos que entender se queremos realmente criar as condições para ter uma justiça mais célere e mais eficiente. E, portanto, que é a maior reclamação da população cabo-verdiana. Portanto, queremos que esse debate seja um debate também profícuo, nesse sentido, para se poder criar as pontes para podermos analisar essas propostas de leis, fazer as alterações que acharmos necessárias para que haja consenso e possamos adequar e dar à justiça mais condições para a sua efetivação e implementação e cumprimento da nossa Constituição, que é uma terceira força para equilibrar aqui o sistema democrático que temos em Cabo Verde. E a justiça será justamente o primeiro debate do novo ano parlamentar, será já na próxima sessão plenária, no início deste mês, do próximo mês? Não, será na segunda sessão plenária de mês de outubro. Será nessa sessão então, mas será, em todo o caso, um dos primeiros debates a serem feitos aqui na Assembleia Nacional. E a justiça tem sido muito criticada pela cidadania. A cidadania tem uma percepção bastante negativa do funcionamento da justiça. O que é que poderá mudar com base naquilo que poderão ser as contribuições da capacidade legisladora do governo e dos grupos parlamentares, do seu grupo especificamente, e também dos debates que serão aqui feitos à volta desse tema na Assembleia Nacional? Eu penso que aqui, a nível da legislação, nós poderemos introduzir as novas tecnologias para acelerar, por exemplo, os processos que vão a julgamentos e essas coisas. Morosidade processual. Poderemos criar melhores condições para que as investigações sejam mais céleres e os processos andem melhor. Portanto, nós estamos a estudar tudo isto em conjunto. E o Parlamento tem também ouvido a Procuradoria-Geral, os Conselhos Superiores, portanto, tanto de magistratura como da Procuradoria, para encontrar os caminhos. Também já tivemos reunião com sindicatos dos juízes, com os procuradores, a Associação dos Procuradores, acho que é assim que se chama. Portanto,
para se criar este caminho e encontrar as soluções para as pendências que temos. Sabemos que não é fácil, porque é uma mudança de cultura, de forma de trabalhar, que temos que introduzir para ter uma justiça mais célere e que responda à expectativa da cidadania, como diz, ou dos cabo-verdianos, dos cidadãos cabo-verdianos. Há outra questão também que temos que mudar, é a função pública, como a função pública relaciona com o cidadão, quando deveria, culturalmente, relaciona como se fosse de cima para baixo e deveria estar ao serviço do cidadão. Pelo menos é o que contempla a nossa Constituição e temos que continuar a trabalhar nisto para que esta cultura que temos de Estado vá-se mudando e adequando ao serviço do cidadão. Portanto, o povo sempre em primeiro lugar. Esse preceito constitucional que citou é um comando programático da Constituição em relação à administração, que é necessário colocar sempre, como disse, à disposição da cidadania, como também referiu, mas essa é uma reforma que nunca aconteceu, nunca acontece, apesar de se falar disso há décadas. Exato, mas não podemos desistir de tentar implementá-lo e de falar cada vez mais dela, porque eu acho que é uma mudança cultural mesmo que temos que fazer. Eu penso que teremos que implementar a divulgação da Constituição. Hoje fala-se muito mais da Constituição que há 10 anos atrás. Hoje já celebramos os aniversários da Constituição. Nós acabamos de fazer uma conferência sobre a Constituição, que é também para a cidadania e para o cidadão comum cabo-verdiano ter conhecimento desta carta e poder também exigir. Porque isto não é só um comando legislativo ou uma ordem. Isto são atitudes que são preciso mudar e eu penso que levará o seu tempo, mas em querendo e continuando nesta senda e pondo isto como um ponto fulcral, iremos com certeza conseguir alcançar isso nas gerações vindouras. A responsabilidade por tudo aquilo que o governo não consegue fazer ou que faz de forma menos competente terá de ser também atribuída aos deputados, concretamente, mais especificamente à bancada que sustenta o governo, que é quem aprova, digamos, as iniciativas que o governo toma e que traz ao Parlamento para aprovação e para fiscalização da parte dos deputados. Há sectores que manifestamente não funcionam bem a Cabo Verde. Visualizo, por exemplo, a questão já citada da Justiça, a administração pública que referiu, mas também a questão dos transportes marítimos e aéreos. Há muitas críticas, por exemplo, em relação à forma como funciona a empresa que é concessionária dos transportes, as empresas que são concessionárias dos transportes aéreos e marítimos, assume essa responsabilidade? Claro que sim, é nossa responsabilidade ir melhorando. Agora aqui é preciso dizer que essas mudanças não acontecem de dia para a noite. Eu acredito plenamente no modelo que se está a implementar em Cabo Verde. E esse modelo será efetivo quando todo o sistema envolvente funcionar de acordo. E aqui o sistema é composto por pessoas, por cabo-verdianos. E nós temos que ter essa noção e essa responsabilização do nosso papel nisto. A reclamação. Muitas vezes o cabo-verdiano, é algo comum a nós todos, vai à televisão reclamar, mas depois não faz a reclamação no livro de reclamação. Não faz a reclamação oficial à administração da empresa ou às instituições que devem agir. Portanto, há atos que configuram crimes, que têm que se tomar medidas automaticamente. E depois há suposições que se faz a notícia sobre e depois não há seguimento profundo. Mas há de convir que a governação não se faz apenas a partir da reclamação dos cidadãos, porque os governos
têm que estar atentos e reformar e melhorar lá onde Exato, constatem mas eles aqui- mesmos mas- que não funcionam. Mas aqui eu vou lhe dizer, ok, acha que os sucessivos governos de Cabo Verde não queriam que a TSV funcionasse? E a TSV nunca prestou um serviço de qualidade. Ou a televisão de Cabo Verde. Está a perguntar-me. Olha, Sim, não. Se ele der a minha resposta, Porquê? não, Porque não, eu não quero- há de gostar. Não é, eu não tenho que gostar. Nós temos que debater essas questões e chegar ao fundo dos problemas. Porquê? Porque enquanto continuamos a dizer que a solução é mágica, ela não acontece. Essa solução leva tempo. Nós mudamos de paradigma. O governo que é suportado pela bancada do grupo parlamentar do MPD mudou de paradigma. É um paradigma novo, que há resistências claras e normais de mudança de paradigma. Mas já temos mais ligações, já temos mais pessoas a serem transportadas. As condições ainda não estão à altura que devem estar. Por exemplo, transportes marítimos. Onde é que estão os garros para receber condignamente os passageiros? Não existe. Como é que se comunica ao passageiro um atraso ou uma questão? Terá que ser via telemóvel, se o passageiro deixou o telemóvel ou não, porque não vai a um gar como vai a um aeroporto fazer check-in. Portanto, isto é uma infraestrutura que está a faltar, que o governo diz já ter financiamento, os projetos já são conhecidos e que vão ser implementados, mas isto não vamos ter. Todos nós sabemos que não vamos ter GARs antes de 2025, porque para construir a GAR levará o seu tempo. De qualquer forma, outra questão. Sr. Presidente, eu não o convidei para vir falar dos programas e das políticas do governo, mas como líder parlamentar. Eu coloquei-lhe a questão. Não, mas eu coloquei-lhe a questão, está a dar a resposta, mas vamos redirecionar um pouco. A questão era que o grupo parlamentar tem também a responsabilidade naquilo que funciona bem e naquilo que funciona mal na parte do Nós governo. temos a função de fiscalizar. E há uma acusação, não direi uma acusação, mas há uma atribuição de responsabilidades aos grupos parlamentares da parte da sociedade, que dizem que se enfeudam demasiado aos governos, deixando de lado aquilo que são os compromissos com os eleitorados, com os círculos eleitorais e com os cidadãos e com a sociedade. Quer que eu lhe diga, eu estou plenamente de acordo com a cidadania e é algo cultural que temos que mudar. O sistema democrático cabo-verdiano é parlamentarista, mas ainda não temos um parlamento onde deve estar, que é capaz de fiscalizar, que é capaz de... É a mesma coisa com a justiça, é a mesma coisa com outros setores de soberania. Atenção, nós ainda dependemos muito. Eu costumo dar um exemplo muito simples. Uma associação, clube de futebol, tem o presidente do clube, que acaba sempre sozinho. A Assembleia Geral não assume o papel que tem que assumir, que era de fiscalizar, de dar condições para que se execute para o clube ser campeão. E muito menos as comissões jurisdicionais. Jurisdicionais e tudo. Portanto, eu digo, isto é algo que nós, enquanto país, estamos a crescer e a desenvolver e eu, honestamente, acredito que chegaremos lá. Mas isto levará o seu tempo, porque é uma mudança cultural nossa. Nós cabo-verdianos, a maioria de nós, deixamos o nosso poder e o nosso dever na mão do outro. Muitas vezes, ou a maioria das vezes, não assumimos. O nosso sistema eleitoral é um pouco isso, vota-se agora e 5 anos depois é que é o balanço, não há avaliações intermédias para obrigar os poderes públicos a se redirecionarem em função dos interesses nacionais. Isso é algo que está mal. Sim, e por isso estamos a fazer uma revisão sobre o Código Eleitoral.
Agora diga-me que universidade ou que organização não governamental é que discutiu sobre esta perspectiva que me está a dizer e que fez influenciação para nós, os políticos, alterarmos isso. Está a perceber? Isto funciona como uma sociedade e nós temos estado a crescer. Os políticos também têm que funcionar por impulso próprio, não exato, apenas por impulso não, eu não estou a da dizer sociedade. isso. Eu estou a dizer, mas uma parte. aqui eu estou a dizer, quer dizer, os políticos até hoje não tiveram este impulso. Mas nós precisamos também de uma sociedade civil forte. Carecemos disso. A democracia precisa disso. Quando se vê... e nós estamos a caminhar por aí hoje. Cada vez mais temos mais vozes. Eu acredito. E o jornalista é capaz de me dizer se é são verdade. hostilizadas. Sim, mas isso... Digamos que o povo dos partidos políticos é muito intolerante em relação... Mas quem são os partidos políticos? Quem Estou é a falar o do povo povo dos dos povos? partidos Somos políticos. todos cabras. É o eleitorado, eu não estou a falar seguramente das lideranças, dos deputados, mas os povos dos partidos políticos, ou seja, as bases, são muito intolerantes às vossas críticas em relação aos partidos a que pertencem. Exato. Como mudar isso? Mas é isso que eu estou a dizer. É preciso crescer e mudar esta cultura. Eu tive a sorte, por assim dizer, de viver nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, um dia eu sou republicano, no próximo dia, se eu não estiver de acordo, mudo para democrático e não há problema. Mas é tudo a mesma coisa, não é? Aqui não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porquê? Porque a bipolarização aqui é muito mais hostil. É muito mais do que hostil, nos Estados exato. Unidos, um pouco em função da pequenez da nossa Eu sociedade. não sei se é da pequenez. Leva tempo a aculturar-se a democracia e a ser normal. Mas é mais fácil um fulanizar dirigente aqui, é o que eu estou a político dizer. do mesmo partido ter uma opinião diferente do governo ou de uma coisa. Mas aqui parece que é tudo um espanto, é uma novidade, quando deveria ser mais normal e devemos trabalhar para normalizar que todos nós possamos emitir opiniões contrárias e encontrar os melhores caminhos para o desenvolvimento de Cabo Verde. Pelo menos é o que eu acredito. Eu sei que não estamos lá, mas temos que continuar a trabalhar. Que está aqui a fazer, o senhor, dentro o senhor e para fora. fala também no seio do seu grupo parlamentar, e como é que tem sido acolhido esse discurso? A maioria tem visto isto de forma positiva. É uma forma de estar e não temos que fazer que ou sou a favor ou contra. Quando eu tenho opinião própria, eu tenho pensamentos próprios e posso expressar e discutirmos os assuntos para poder avançar. Portanto, é isso que temos que fazer enquanto sociedade. E se fizermos isso enquanto sociedade, se conseguirmos implementar isto na nossa educação, nas nossas escolas, com certeza que teremos melhores partidos políticos no futuro. Isso vai refletir-se já no próximo ano parlamentar? Nós estamos a trabalhar neste sentido. Por exemplo, eu penso que a Constituição deve ser ensinada na escola. Até hoje não é. Passado 31 anos, não é. E temos que trabalhar. A Constituição diz que o crioulo deve-se criar as condições para que seja uma língua oficial. Temos que ser cobrados e temos que cobrar a nós mesmos este dever de trabalhar isto. Eu, enquanto líder parlamentar, estou a fazer pressão, não só ao governo, mas ao meu grupo e ao meu partido, para que possamos dar este passo. E tenho ouvido em diversas intervenções, falando da Constituição, tem feito alguma divulgação, acredita que passa por aí o desenvolvimento de Cabo Verde, conhecer aquilo que são as obrigações do Estado em relação aos cidadãos, aquilo que são as obrigações e deveres dos cidadãos em relação ao Estado e em relação ao coletivo da nação? Eu acho que sim. Eu acho que faz muita diferença se conhecermos as nossas responsabilidades. Especialmente para os prestadores públicos.
Eu defendo que todos os prestadores públicos deviam saber a Constituição de início ao fim, para poderem perceber qual é a base da razão de estarem aí, que é para prestar serviço ao cidadão que lá vai, que vai atender, e não para dificultar ou fazer outras coisas que acontecem na nossa realidade e que nós sabemos. Portanto, eu acho que esse trabalho tem que ser feito. Porque a mudança de atitudes só muda com a educação e com a formação. Não muda de outra forma. E não há milagres. Eu vejo o que é que a Islândia, dou só um exemplo muito rápido, a Islândia fez quando tinha com os jovens que consumiam muito álcool. Resolveu investir em bibliotecas, resolveu entretê-los de forma diferente. Hoje é um país totalmente diferente, mas foram 30 anos. Portanto, nós precisamos encontrar estes consensos políticos, primeiro, entre os partidos políticos, para não estarmos, cada vez que um está no poder, a mudar o programa por completo. Podemos escolher caminhos diferentes, mas o objetivo tem que ser o mesmo. Temos que definir os objetivos e onde queremos que Cabo Verde esteja daqui a 30 anos e, em comum, trabalhar os processos e ir melhorando os processos. Não há um governo, não há um partido que irá fazer tudo correto. E por isso é que é julgado e depois tirado e posto outro. Mas o objetivo terá que ser juntos, porque somos muito poucos para governar todos os problemas e as situações e as dificuldades que temos enquanto país pela sua dimensão, pela sua insolidariedade. Como é que... agora não consigo dizer a palavra. E também por todo o efeito que tem os impactos das mudanças climáticas e de todo o resto que está a acontecer no mundo. Portanto. Os deputados aos deputados é apontada uma postura pela sociedade que nem sempre é condizente com aquilo que as pessoas querem, desejam, em termos de postura, em termos de linguagem, em termos de comprometimento com os interesses nacionais, em termos de enfeudamento em relação aos seus partidos políticos, no caso do MPD do PICB, da UCI. E do PSV, em função dos seus objetivos como oposição. Esta percepção é válida para si? É válida. Nós somos membros da sociedade. As discussões que fazemos lá em casa quando não somos políticos, eu costumava discutir até 2015, não fazia parte da política. E eu discutia e tinha esta visão. Mas eu acabei as por coisas perceber, não têm mudado. O que é que eu acabei por perceber é que é nós que estamos lá que acabamos cá. Hoje somos nós, amanhã são os outros. E se não mudarmos, então, porquê é que as coisas não têm mudarmos a nossa forma de estar, está a falar. E se aqui os também não chegamos. Mudarem ou se a sociedade não mudar? Não, a sociedade, porque nós somos produto desta sociedade. Isto não há milagres, por exemplo. Mas um deputado da nação tem muito mais responsabilidades do que um simples cidadão. Sim, mas antes era um professor, antes era um carpinteiro, antes era um gestor de uma empresa que foi escolhido para estar cá. Não há milagres. Portanto, a sociedade tem que procurar... Considera que os deputados que temos são uma emanação da sociedade que temos? Somos... Eu considero que sim, e eu sei que serei bastante criticado por esta opinião, mas é verdade. Eu costumo sentar à mesa com os meus amigos e começamos a gritar. Quer dizer que eu digo, depois vocês dizem que os deputados o fazem, mas é daqui que estamos a sair. Então está a querer dizer que os deputados não poderão melhorar enquanto a sociedade não melhorar? Temos que melhorar em conjunto. O pecado original está na sociedade. O pecado original está em nós. Nós podemos melhorar. Os deputados que cá estão podem melhorar, mas é uma decisão individual e tem a ver com os meios e com aonde estão integrados. Mas nós, se melhorarmos como sociedade, se viramos como os alemães, que não gritam e que falam baixinhos, a sociedade alemã é assim. O parlamento alemão é assim. Vai ver um parlamento latino ou português, isto não há separação, não há assim. Eu costumo dizer às pessoas, porque
Eu já, há pouco tempo era do lado de lá e fazia as mesmas críticas. A nossa cultura, a nossa forma de estar. E depois nós somos escolhidos pelo povo. Atenção. Portanto, quase que por imposição dos partidos políticos, uma vez que o povo não escolhe os deputados. Escolhe aquilo que é proposto pelos partidos políticos. O que é os partidos políticos? São Quem são os militantes dos partidos políticos? São membros da sociedade, mas têm interesses próprios que muitas vezes colidem com os interesses da sociedade. Se tiver uma outra solução sem partidos políticos, eu também estou aberto. Não estou a dizer o senhor jornalista. Estou a dizer que há uma solução e há uma base que é de partidos políticos para poder agregar a sociedade. Portanto, toda a gente é livre de pertencer a um partido político ou não. Ou de ter coisa. Agora, a nossa sociedade, há de convir comigo, está quase que bipolarizada, né? Absolutamente bipolarizada. Bom, não é quase. Eu não diria porque tenho esperança que nada podemos... funciona que não seja em função dos dois principais partidos políticos. Nós sabemos isso e não é possível escamotear. Mas então a solução está em trabalhar na sociedade civil. Nós todos, eu, o senhor jornalista com a influência que tem da televisão e do jornalismo, a sociedade toda, todos nós que isto nos incomoda. Porque, como disse bem, temos que respeitar a opinião dos outros que não nos incomoda. Mas os políticos têm uma responsabilidade especial. Por que não, por exemplo, mudar a legislação que permita que um grupo parlamentar seja formado por menos de 5 deputados, o que permitiria uma correlação de forças mais equilibrada no Parlamento. Mas isto está em cima da mesa. Agora, é preciso alterar a Constituição. Pois, naturalmente. Sim, mas é preciso os consensos. Porque muita gente muita gente diz quando se introduz algum tema para debate, não, está na Constituição. Mas está na Constituição, pode ser mudada. Como a Constituição foi aprovada, pode ser... Eu estou de acordo, mas sabe que para mudar a Constituição é preciso 2/3. Então, é preciso os consensos. É preciso, mais uma vez, não só deixar... E aqui não estou a desresponsabilizar. Eu acho que deveria ser, eu defendo que um grupo parlamentar de 2 já é um grupo. Portanto, eu defendo isto. Portanto, não tenho problema em assumir isto. Agora, eu respeito, a democracia funciona e há maiorias e consensos que existem. Eu só consigo mudar a Constituição se a maioria dos meus deputados e dos deputados do PICV estiverem de acordo. E esse trabalho eu tenho estado a fazer. Esse trabalho estamos a ter. E estamos a falar de uma coisa que não é o mais problemático de todos, né? Portanto, mas optou-se por essa solução e agora estamos a viver com essa solução. Mas vamos trabalhar para que isso seja. Não podemos desanimar com isto. O país é nosso, temos que convencer, e por isso é que eu congratulei no início com a iniciativa, para podermos ter essas conversas, para isto também poder chegar em casa, para os futuros políticos de Cabo Verde poderem já começar a pensar nessas questões, como é que vão mudar e como é que vão liderar os partidos e fazer as listas para que possam ter este pensamento que nós estamos aqui até em sintonia. Senhor Presidente, uma última questão, porque o tempo para esta entrevista já está a acabar. A questão Amadeu Oliveira. É uma questão que perturba a sociedade cabo-verdiana, perturbou desde o início. Daqui a pouco, pelos mecanismos da gestão de penas, de redução, de cumprimento com bom comportamento ou por outros motivos, daqui a pouco Amadeu Oliveira estará de novo entre nós, sim. Ou seja, fora da prisão, em liberdade. E é previsível que essa questão volte a ser suscitada com muita pressão da parte da sociedade e da parte do próprio e dos seus apoiantes. Sabemos como é que Amadeu Oliveira foi preso.
a quem acusa o Parlamento de ter sido conivente com uma situação que não poderia acontecer ao abrigo da lei e ao abrigo do Estatuto dos Deputados. Essa questão, como é que é vista por si, tendo em conta que, como é que um futuro debate, que vai haver, de certeza, poderá ser inserido nas percepções do Movimento para a Democracia? Olha, eu não tenho essa percepção que o senhor jornalista acabou de dizer, para começar. Eu acho que o caso Amadeu é o primeiro caso que chegou às instâncias mais altas que tinham que decidir. E as decisões já foram tomadas pelo Tribunal Constitucional. Já foi introduzido ao Presidente da República, que rejeitou criar um debate sobre o assunto. Portanto, eu acho que já dirimimos e temos que começar a aceitar as decisões. O Presidente da República rejeitou essa possibilidade? O abaixo-assinado que foi feito pelo Presidente da República marcar mas uma as sessão... iniciativas não terminam aí, poderão ter outras evoluções. Mas já chegaram a todos os órgãos de... O que é que eu estou a dizer aqui? Os casos, os caminhos, os tempos e as soluções da justiça não poderão não ser os tempos e as soluções preconizadas pela sociedade civil. Poderá haver outras iniciativas. Mas é isso. Querendo mudar o nosso sistema, temos que propor um novo sistema. E neste momento, há consenso que o nosso sistema funciona. A maioria acredita nisto. Senão não haveria o Parlamento, não haveria a Presidência, não haveria o Tribunal Constitucional para dirimir quando existe diferenças de opinião. Os apoiantes de Amadeu, porque eu não ouvi, e posso estar errado, não ouvi o Dr. Amadeu Oliveira a dizer que o Parlamento esteve mal, porque eu conheço a história e ele fazia parte da comissão permanente que reuniu. E, portanto, se tivesse essa opinião, não participaria da reunião, reclamava da reunião quando ela foi marcada. Portanto, eu tenho uma opinião muito diferente dessa perspectiva, por ter essas informações. Isso foi aos órgãos que tinham que ir. Se o Tribunal Constitucional tivesse considerado inconstitucional a decisão da Comissão Permanente, que ouviu o Dr. Amadeu, e o Dr. Amadeu pediu para suspender. Mas isso significa o quê? Significa que está tudo resolvido, não há mais nada a dizer, nem a fazer, nem... não há opiniões... Não, eu não estou a dizer isso. As opiniões contra essa situação não são válidas? Não, são válidas. Eu não estou a dizer que não. Mas há uma decisão sobre esse caso. Em querer que isto não volte a acontecer no futuro, é preciso fazer as influenciações suficientes e colocar um partido que acredite em soluções diferentes. O CID pode apresentar... Isso valerá principalmente para o futuro, porque realmente, sim, legalmente, não há nada a fazer. Por isso é que eu estou a dizer, o debate poderá continuar. E poderá aparecer partidos a defender diferente do que o MPD defendeu, a defender diferente do que o PICV defendeu. Mas atenção, temos um sujeito parlamentar que é onde o Dr. Amadeu foi eleito, que também ainda não propôs alterações nenhumas. Atenção! Portanto, isto não é por haver debate. O debate é... Isso acontece por quê? Por inércia ou por outra razão? Não ou faço. Por convicções? Eu acho que tem a ver com acreditar no sistema como está. Da nossa parte. Eu não posso falar dos outros. Terá que os perguntar porque que ainda não chegaram em propostas de alterações de instrumentos como a Constituição, como o regimento, como... Portanto, é preciso saber isto junto dos que estão insatisfeitos e não dos que apoiam o sistema que está. Muito bem. Portanto, temos divergência de opiniões, sim. Mas nós achamos que está bem, mas pelo menos uma proposta contrária para aparecer. Não é quem acha que está bem que vai mudar
Muito a bem, legislação. senhor líder parlamentar do Movimento para a Democracia, sugere na sua última resposta que perguntemos, que coloquemos essas questões a outros sujeitos, e é o que iremos fazer, porque esta abordagem jornalística à questão do novo ano parlamentar não termina aqui. Teremos outros sujeitos a serem entrevistados, nomeadamente os líderes parlamentares o líder parlamentar do PAICV e o representante da UCID aqui no Parlamento. E com esta, fechamos esta entrevista, que esperamos vá ao encontro das suas expectativas e que se sinta esclarecido com as respostas aqui suscitadas por nós, mas dadas pelo líder parlamentar do Movimento para a Democracia, Paulo Veiga. Despedimos-nos aqui, marcando o encontro para uma nova abordagem sobre esta questão do novo ano parlamentar, na ótica de outros sujeitos parlamentares.